foco da minha apresentação aqui. Eu queria agradecer o convite que foi feito, não só à Universidade, mas pessoalmente a mim, ao Filipe em particular, pelo empenho que teve em colocar de pé este evento, apesar de ter que ser remoto, e há pouco ainda estávamos a conversar sobre a importância que estes eventos têm quando eles acontecem ao vivo e a cores, como se costuma dizer. De qualquer forma, a pertinência deste evento é enorme. Nos últimos anos tem existido uma movimentação muito grande à volta dos problemas de cibersegurança, e quem acompanha estas coisas está com certeza consciente disso. E quero também aproveitar para fazer votos de um enorme sucesso, quer para o evento, quer para todos vocês que estão a acompanhar este evento e a dar força a esta comunidade. Falando só um bocadinho sobre mim, para além do que o Filipe já referiu, como docente e investigador da Universidade do Minho, a minha pertinência, ou a pertinência do tema para aquilo que tem sido o meu percurso profissional, para isso contribui bastante o envolvimento que eu tenho tido nos últimos 25 anos no movimento de normalização e de certificação. Atualmente eu estou a presidir a Comissão Técnica CT 163, sobre a égide do IPQ, que é a nossa instituição nacional que representa o organismo de normalização a nível internacional. Esta CT 163 tem o contributo de imensas, são cerca de, se não estou em erro, cerca de mais de 80 vogais, e que tentam representar o tecido empresarial e industrial do país. Mas vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente, quando abordarmos então o tópico que nos trouxe aqui, está bem? Embora o título refira certificação como principal contributo, mas como vão ver durante a apresentação, nós vamos falar na certificação e no processo de certificação, porque o próprio processo tem enormes vantagens, ou pelo menos eu entendo que tem muitas vantagens para quem faz esse caminho. Ao longo da apresentação, eu também vou falar no fim, e aproveito para vos lembrar que a apresentação está disponível nos handouts da sessão. Portanto, ao longo que estava eu a dizer, vamos também referir, porque também é a certificação, a questão profissional. Não é o foco, porque nós estamos aqui a falar de certificação profissional, mas, enfim, todo o arranjo da certificação não ficaria completo se não fizéssemos essa abordagem. Começando então pelo papel que as normas têm, de uma forma geral, em abstrato. É reconhecido, enfim, três grandes e três notáveis importantes afirmações sobre isto. Primeiro, uma norma, por natureza, ela define um patamar mínimo de qualidade. Aqui, qualidade devem ver numa perspectiva muito genérica. Qualidade é qualquer estado ou qualquer evidência que mostra alguma atividade e, portanto, a qualidade, aqui no sentido muito lato, tem também a ver com atividades e, portanto, evidências profissionais. Um patamar mínimo, porquê? Porque estabelecemos, face a esta qualidade, o que é o mínimo reconhecido como aceitável. E que é globalmente aceito, porquê? Porque ao fazer uma norma, estamos a envolver uma larga comunidade, e essa comunidade vai dizer, no fundo, a toda a gente, no mínimo nós precisamos de ver isto para garantir que atingimos determinados objetivos. Este é um aspecto muito genérico do que é uma norma. Agora, outro aspecto que ela vai normalmente promover é a interoperabilidade, sobretudo ao nível técnico. Porquê? Porque, se pensarem bem, sabem isso tão bem quanto eu, tudo o que nós temos, tudo o que nós usamos na nossa vida, hoje em dia está sujeito a algum tipo de norma para podermos, senão cada um iria fazer as suas fichas e as suas tomadas e fosse o que fosse, e ficaríamos sem conseguir interatuar, interoperar a níveis diferentes. Agora, cuidado, porque normas, isto é muito importante, não são leis, ou seja, não há força legal que obrigue a cumprir uma norma. Uma norma tem sempre este aspecto de voluntariado. Eu vou também aproveitar já para realçar, porque também é genérico, no fundo, quais são as dificuldades que as normas nos impõem. Primeiro, e é evidente, quem é que as paga? Eu referi há pouco, são iniciativas de caráter voluntário, portanto as pessoas que participam na criação das normas normalmente fazem-no em regime voluntário, mas estão a dar parte do seu tempo.
As empresas que têm que se adaptar às normas vão ter que empenhar recursos nesse processo, e isto tem custos. E aqui, obviamente, quando se fala em custos, não deixa de nos vir à cabeça a imagem, o impacto, a assimetria económica que existe em pequenas empresas, grandes empresas. Porque enquanto grandes empresas, o custo da adoção de uma norma, de participação na norma, provavelmente é desprezável, porque é um custo pequenino. Numa pequena e média empresa não será tanto assim, como se compreende. E depois há aqui a questão dos bons e dos maus. O que isto quer dizer? As normas, vamos dizer, são documentos quase de bom senso e de boa vontade. Portanto, nenhuma norma, porque não é uma lei, obriga a distinguir muito bem quem usa a norma com boa intenção e quem a usa com má intenção. Portanto, porque não é lei, porque não há nenhum organismo a supervisionar o cumprimento das normas, significa que vamos ter aqui também os bons e os maus. E aqui os maus têm um impacto muito grande, porque detectá-los é extremamente difícil, porque, refiro e reafirmo, não existe esse mecanismo de fiscalização associado à norma. É sempre de boa vontade. Uma empresa que se certifica é assumida que está bem certificada, e toda a gente assume que está bem certificada até ter que revalidar o seu título de certificação. No caso da segurança de informação, em particular, ou cibersegurança, neste contexto não vou fazer nenhuma distinção, esta é uma área-alvo por excelência da normalização ou da certificação, e basta olhar para o conjunto de tarefas que envolve a certificação para perceber o porquê. São imensas as tecnologias, as técnicas, os procedimentos, todo o universo do que se pode fazer em cibersegurança é tão vasto, que se não houver normas, nós, não tanto pela necessidade de certificar um determinado nível, já lá iremos, mas porque não somos capazes de as utilizar de forma coerente e, sobretudo, transversalmente à organização, será muito difícil, muito difícil, conseguir cumprir, ou conseguir pôr a funcionar todas estas técnicas e tecnologias se não houverem normas. Portanto, na cibersegurança, a existência das normas é uma mais-valia e é quase que diria obrigatória. Além disso, existe a questão da necessidade da própria gestão do risco, neste caso da cibersegurança, e da gestão da confiança, que são dois aspectos fundamentais, com um peso enorme hoje na gestão do produto mesmo, e se não existirem, podem comprometer uma empresa ou o produto que ela está a produzir. E, meus caros, na minha opinião, isto não se consegue fazer, neste caso em particular, sem o apoio das normas. Muitas empresas e muitas organizações enfrentam este tipo de problema numa estratégia tipo grow your own, ou seja, vamos vivendo e vamos aprendendo. Neste caso em particular, na minha opinião, isso não serve, isso não pode ser aplicado, porque exatamente o contexto é tão complexo que tentar seguir essa estratégia é um suicídio ou quase uma catástrofe. Não há tempo, no tempo de vida de um produto, e sobretudo se falarmos em produtos de natureza tecnológica, no tempo de vida não há espaço para a natural aprendizagem e maturação do próprio produto. Ou estes procedimentos normativos são incorporados no início, na origem, ou então as coisas vão estar muito comprometidas. E, portanto, aproveitar a experiência desta enorme comunidade que trabalha no sentido de construir as normas é de todo conveniente. O que eu estou aqui a dizer é que mesmo que não se adopte, mesmo que não se tenha por objetivo uma certificação, a adoção das normas, neste caso em particular, vai trazer benefícios para as organizações e para as empresas de uma forma geral. Por esta razão, exatamente por esta razão, surgiram diversas frameworks ao longo dos últimos anos. Estamos a falar num horizonte ainda relativamente curto. Tudo isto é muito novo, é muito jovem. Grande parte destes movimentos, embora tenham nascido ainda já no fim do século passado, mas só a partir do ano 2000, ou já no início deste século, é que muitos destes movimentos começaram a assumir dimensão suficiente. E estão aqui focados, não todos, mas os principais, o NIST nos Estados Unidos, que é o equivalente
àquilo que faz o papel do IPQ cá em Portugal. A ISO, que é, sem dúvida, a maior organização internacional de normalização. A ITU, que é um Instituto de Telecomunicações e Normalização também internacional. A nível europeu, o CEN e o CENELEC são as duas organizações que tomam conta das questões de normalização, e então já estou aqui a pensar muito mais focado já até na cibersegurança, e depois temos algumas evoluções, eu diria quase que paralelas, na área da saúde, o HIPAA, que também foi promovido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos nos Estados Unidos, mais uma vez, e depois muitos países. A Inglaterra com uma enorme evidência, mas também o Japão, a Austrália, todos eles têm, e nesta área, tiveram e têm organismos que marcaram de alguma forma a sua vontade de transpor para os seus países, ou então avançar, no caso da ISO e do NIST, a nível mais internacional, avançar com a normalização na cibersegurança. No caso do NIST, merece um real especial o NIST Cyber Security Framework, um framework poderosíssimo, muito completo, e que permite explorar toda a área da cibersegurança, mas como iremos ver, no caso do NIST, esta framework não tem por vista, por objetivo, a certificação. Convém também aqui referir, por questões até históricas, o Orange Book e o ITSEC, que foram ainda iniciados antes do ano 2000 e que foram os primeiros passos na certificação. Mais à frente, um pouco mais à frente, irei voltar a referir estas normas. A família 27000 da ISO, muito bem conhecida, porventura a framework mais conhecida, e esta sim com vista à certificação. O ITU também um conjunto, sobretudo voltado para as telecomunicações, um conjunto de normas importante, e o jovem organismo europeu nesta matéria, o Joint Technical Committee 13 do CEN e CENELEC, no caso da Europa, que publicaram há 1 ano ou 2 anos atrás o Cyber Security Act, que é o início de um processo que esperemos vai levar a Europa também a ter uma framework, neste momento não se pode dizer que tenha, mas uma framework bem estabelecida, muito provavelmente até utilizando normas que já fazem parte da ISO, ou do NIST, ou do ITU. Continuando, para além destas frameworks que eu chamei aqui institucionais, porquê? Porque têm origem em iniciativas nacionais globais, está bem? Há depois um conjunto de frameworks que vamos chamar não institucionais. Então, são frameworks que normalmente são desenvolvidas no âmbito de organizações, grupos de trabalho mais restritos e tipicamente têm em vista uma orientação mais para o negócio. E aqui vocês encontram alguns que provavelmente até conhecem. O SIG é provavelmente dos mais conhecidos graças ao seu famoso, à sua famosa framework Critical Security Controls for Effective Cyber Defense, o CSC, que é realmente uma framework bastante interessante, mas todas as outras também são reconhecidas, facilmente reconhecidas. No caso do ISACA, o COBIT que é usado por muitas organizações, mais uma vez porque é uma iniciativa, embora seja de um grupo, mas está ligada a uma atividade profissional e semi-privada, ou privada mesmo. Portanto, o objetivo aqui claramente é mais o lucro e, portanto, a auditoria não quer dizer com isto que o facto de ser uma orientação mais para a atividade empresarial não seja benéfica, porque o é. Mas é diferente das outras que são puramente institucionais e, portanto, têm uma colaboração mais alargada em termos público em geral. Relativamente aos tipos das normas, e já estamos a pensar aqui na cibersegurança muito especificamente, nós podemos distingui-las em 2 grandes grupos. Aquelas que são de segurança tecnológica, e aqui, com base no ITSEC e no Orange Book, mais recentemente nasceu aquela que hoje é reconhecida como uma das mais importantes normas nesse sentido, a 15408, orientada ao produto, ou seja,
Um exemplo, por exemplo, o cartão de cidadão teria, eventualmente, toda a vantagem em se certificar por esta norma, porque esta norma estabelece níveis de segurança para o produto. Ou a System Security Engineering Capability Maturity Model, assim conhecida, SSE-CMM, é orientada para o processo de desenvolvimento de software, sobretudo. Quem se certifica por esta segunda norma, certifica o seu processo de desenvolvimento também de acordo com vários níveis de segurança e que são reconhecidos e definidos naquela norma. Relativamente à segurança tecnológica, esta que eu acabei de referir, ela tem, e observando aquelas normas e a forma como elas podem ser aplicadas, há várias objeções, há várias dificuldades à sua aplicação. A grande delas é maior o custo elevado. Certificar um produto pela norma 15408 tem um custo muito elevado. E aplicam-se apenas a empresas que desenvolvem produto, quer seja produto tecnológico, básico, essencial, quer seja software. Portanto, só se aplicam nessas coisas. Obrigam a ter uma competência técnica muito grande interna, exigem recursos, a mobilização de recursos adicionais, e aqui a questão do custo-benefício coloca-se de uma forma bastante clara. Ao ponto de eu próprio, já fui abordado várias vezes por empresas que me perguntam: será que é útil eu certificar este meu produto, porque é um produto que está relacionado com segurança, pela norma 15408? E a resposta obriga a pensar nestas dimensões. E porquê? Apenas se o cliente final for extremamente exigente e disser nos seus requisitos: não, eu quero um produto que seja certificado pela 15408 nível tal. Por exemplo, alto a referir-me, seria eventualmente o caso do cartão de cidadão, poderia ter um requisito desses, uma coisa desse género. Mas é impensável pensar que um produto de softwares a correr em cima de um Windows pudesse ter um nível superior de certificação nesta ótica, porque o próprio sistema operativo está limitado a um nível intermédio de certificação. E, portanto, fica difícil encontrar um contexto bom em que estas normas se apliquem e sejam realmente benéficas e o custo compense realmente. Já nas normas não orientadas ao produto, mas orientadas à gestão da segurança, nós aqui vamos encontrar as tais frameworks que eu referi há pouco. Estas têm uma abordagem completamente diferente, porque reparem, estas estão orientadas para o processo, para a estrutura organizacional, estão orientadas para a forma como, na sua vivência do dia-a-dia, a organização e a sua estrutura produtiva encaram e veem a questão da segurança. Portanto, aqui falamos em gerir a segurança como uma dimensão organizacional. Encontramos aqui as boas práticas do NIST como boas práticas, e portanto, lembra-se, eu referi, o NIST não tem por objetivo final a certificação, e a razão é exatamente esta. É um conjunto de normas que apontam boas práticas, guias de implementação, como é que as coisas podem e devem ser feitas com o objetivo de serem mais seguras. E, portanto, estamos aqui a falar de gestão de segurança, boas práticas, não é certificável naturalmente. Guias de implementação, a própria OCDE tem os Security Guidelines, que são um conjunto de guias de implementação de como é que se deve fazer a segurança, e agora vejam a diferença. A ISO 27001 descreve requisitos de um sistema de gestão de segurança ao nível do estabelecimento, da implementação, da verificação e da própria melhoria. Como são requisitos, e estes requisitos podem ser verificados, então aqui falamos em certificação. E, portanto, só faz sentido certificar uma organização de acordo com, portanto, dentro da framework 27001, porque é a norma que especifica estes requisitos, dentro da framework 27000, porque as outras normas que fazem parte da framework descrevem processos e descrevem métodos de implementar determinados controles de segurança ou a própria gestão da segurança, ou análise de risco, etc. Portanto, vejam a diferença entre este tipo de norma, que está orientada à certificação de
da própria organização, e os anteriores, que são normas que estão muito orientadas à certificação de um processo ou de um produto específico, e portanto não têm esta visão. E relativamente à certificação nesta ótica da organização, eu acho que é útil aqui olharmos e vermos como é que a ISO, a própria ISO, qual é a importância relativa da cibersegurança dentro da própria ISO. E reparem, esta tabela que vocês estão aqui a ver mostra-vos que a 27001, em termos dos números totais de certificação, está em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a 9000, por razões que são subejamente conhecidas, com um número enorme já de certificações, logo seguida da 14001 e logo seguida da 27001. Portanto, isto quer dizer que a cibersegurança, no contexto da própria ISO, tem uma relevância enorme. Isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer que a cibersegurança, e é muito mais jovem que qualquer uma das outras normas, não é? Portanto, a cibersegurança, e vai crescer, de certeza absoluta que vai crescer. Portanto, a cibersegurança é, sem dúvida, uma atividade, se quisermos, um processo organizativo que só pode vingar por esta via. É também útil olharmos, agora em Portugal em particular, para a forma como o mundo inteiro está a seguir a certificação pela 27001. E olhamos aqui em primeiro lugar a China, não admira por ser até a dimensão que tem, logo seguida do Reino Unido. O Reino Unido é um dos países onde a 27001 e as normas relacionadas com a 27001 têm tido uma receptividade enorme, muito grande. Muitas empresas têm aceite, seguida da Alemanha, seguida de Estados Unidos, outros países onde é reconhecida a importância, mas nem todas as organizações têm aderido da mesma forma. E vejam, Portugal está aqui, vocês podem observar aqui neste ponto, Portugal está relativamente, confortavelmente, não é nenhum espanto em termos de certificações, mas à escala que tem, está entre a Bélgica, um bocadinho melhor do que a Suécia, mas está neste grupo de países, à sua escala, à sua dimensão, não podemos dizer que está mal colocada de forma nenhuma. Se olharmos aos setores que têm mais solicitada a certificação, não é de estranhar que a área das tecnologias se realce, não é? A primeira barra que vocês aqui veem são setores que não são reconhecidos, e aqui, nesta interpretação, engloba-se também o setor das finanças. Portanto, o setor das finanças usa também bastante, mas não conseguimos destacar aqui neste gráfico. Mas o gráfico está aqui sobretudo para mostrar que há uma diferença muito grande entre a atividade das tecnologias de informação e comunicação, onde se realça o papel enorme e a capacidade de aceitação da 27001, da certificação pela 27001, relativamente às restantes áreas de atividade. Dificuldades na certificação. Isto resulta de vários estudos, já foram feitos vários estudos, embora tínhamos que reconhecer que esta atividade é relativamente jovem, mas já há alguns estudos importantes. E a maior parte desses estudos revelam que as organizações sentiram dificuldades na certificação, sobretudo pela ausência de uma cultura de segurança de informação na organização. Isto é preocupante, porque aqui entram aspectos como a própria educação. Isto quer dizer que, se olharmos para uma organização típica, a preocupação com a segurança não faz parte do DNA da organização. Quer dizer que qualquer esforço de certificação primeiro vai ter que mudar a cultura da organização. Não se consegue certificar, e acreditem, enfim, salvaguardando a questão entre os bons e os maus, não é? Mas não se consegue certificar como deve ser se a própria organização não tiver essa cultura de cibersegurança. E essa é dos principais dificuldades. Outro, que já é quase um facto comum, não é? A falta de apoio da gestão do topo, e que no fundo reflete um bocadinho também a falta de cultura. Déficit de motivação na implementação. Isto porquê? Porque a certificação é um processo demorado,
complexo, exigente, para o qual tem que haver motivação. E se não houver motivação, rapidamente vai haver o desgaste, o cansaço, e as pessoas vão protelando e vão acabar por falhar. E também déficit de competências. E já vamos ver porque que eu trouxe aqui o assunto da certificação profissional, porque, meus caros, embora eu próprio defenda que não é necessário ser um profissional certificado para poder conduzir um processo de certificação, mas que ajuda, até porque a tal questão da cultura não se coloca num profissional, alguém cuja profissão está ligada exatamente a esta dimensão. Onde é que há aqui dificuldades mais acentuadas? Na análise do risco, e que é inerente à própria certificação, e na elaboração de vários documentos, nomeadamente políticas, os guias, a justificação para a não utilização de controlos, etc. São as dificuldades. No lado dos benefícios, já bastantes e muito importantes. Em primeiro lugar, o resultado do tal gap analysis, o que é? Uma fase da certificação onde a organização olha para aquilo que tem, aquilo que são requisitos definidos pela norma, e vai tentar perceber o que é que tem que fazer para lá chegar. Isto é fundamental, é uma parte importantíssima, e aqui, mesmo que uma organização não se vá certificar, e eu já acompanhei várias organizações que pediram apoio, que quiseram-nos fazer dentro de casa, o que eu acho que é a atitude correta, quiseram-nos fazer dentro de casa, pediram apoio, ajuda na condução do processo. Atenção, não estamos aqui a falar em apoio de algum audito de uma empresa, de uma consultora, ou coisa. Normalmente as consultoras mobilizam equipes para fazer o trabalho das pessoas que estão por dentro, ajudando-os, claramente, mas para fazer o trabalho delas, porque tem que levar a bom porto a conclusão da certificação. Eu não estou a dizer que este caminho não é um caminho correto, não estou a dizer isso de forma nenhuma, mas em prol da tal cultura organizacional é muito melhor que ele seja feito internamente. E, portanto, há várias empresas que, enfim, pediram ajuda para conduzir esse processo, e dentro desse espírito o caminho é mostrado, mas não é feito, ao contrário do que uma auditora faz profissionalmente, e houve muitas empresas que perceberam ao longo deste percurso, que é doloroso, como já referi, mas perceberam que podiam melhorar muitos dos seus processos, sobretudo por estas 3 dimensões que estão aqui: lidar melhor com eventuais incidentes, evitar práticas de risco dentro da organização que existiam e que deixaram de existir, e uma melhor compreensão dos próprios processos, sobretudo na vertente da segurança, mas não só. Portanto, as empresas que eu tive o privilégio de acompanhar neste caminho, todas elas, ou a grande maioria, foram por unanimidade, disseram que tiveram melhorias no desempenho organizacional graças à tentativa de implementação do standard, mesmo que não o tenham concluído. E o último ponto que eu queria trazer-vos aqui é a questão da certificação pessoal. Para mim, obviamente, que é um ponto muito, muito querido e muito sensível, pegando atrás numa questão que eu referia daquela falta de cultura, muitas vezes. Não é só a nível de pessoal, trabalhador, com menos literacia, não é só aí que se nota o déficit, mesmo em licenciados e em graduados, também se nota esse déficit de cultura. E isto tem a ver com a ausência destas preocupações de cibersegurança nos cursos que são ministrados, até nas próprias universidades e no sistema de ensino superior. O que é uma falha, na minha opinião, uma falha bastante grave. Mas aqui ao falar em certificação pessoal, devemos distinguir 2 tipos de certificação. Aquela que aqui é referida como profissional, muito baseada na experiência e orientada para profissões específicas. Não temos aqui espaço, mas não é difícil vocês encontrarem, se pesquisarem na net, a quantidade de profissões ligadas a este tipo de certificação. Há imensas, a lista já é bastante grande, já é muito extensa,
tem mais de 20 profissões que já são reconhecidas e ligadas a estas certificações profissionais. Baseadas na experiência, porque, e isto fica já aqui essa nota, e também uma nota muito pessoal. Certificar um profissional em cibersegurança não pode ser feito de papel e lápis. A cibersegurança não é uma atividade de conhecimento puro. É uma atividade de conhecimento e experiência. E, portanto, não faz sentido certificar alguém, ao contrário de outras áreas, onde a pessoa aprende conceitos, mas não os põe em prática. E, portanto, as boas certificações, aquelas que vão acabar por ganhar credibilidade no próprio mercado, são aquelas que exigem experiência profissional e só é entregue a alguém depois de demonstrar essa experiência. Infelizmente, como o mercado é aberto e livre, há muitas certificações profissionais que são cursos de formação de profissional de 2 ou 3 semanas ou qualquer coisa desse género e no fim tem um certificado, mas na minha opinião, nós não há ferramentas que nos permitam limitar isso ou impor aí qualquer tipo de barreira, mas essas certificações deviam ser banidas, ou pelo menos deviam ser desvalorizadas e fortemente desvalorizadas. Depois temos a certificação académica, que é aquela que está inserida em percursos académicos tradicionais. Tipicamente, ela está mais baseada no conhecimento do que a primeira. E a tendência é para ser um pouco mais generalista. Em boa verdade, se formos ver a certificação profissional, e sobretudo na cibersegurança, é preciso uma boa dose de conhecimento sobre tecnologias de uma forma geral. Tecnologias de redes, tecnologias de computadores. Não digo todas as atividades profissionais, mas quase todas exigem aqui um nível de conhecimento elevado. E uma certificação profissional por si só não é capaz de o fazer. Já vão perceber onde é que eu quero chegar com este raciocínio. Portanto, a certificação académica tipicamente acontece em pós-graduação, ou seja, o aluno ou o jovem licenciado tira uma formação graduada numa área tecnológica e depois faz uma pós-graduação em cibersegurança. Ou então, seria ainda melhor, durante a sua formação graduada, tem disciplinas, é-lhe ministrado conhecimento específico sobre isto. A pessoa, se seguir este percurso, depois fará sentido obter certificações profissionais, ou é muito mais fácil obtê-las e elas serão muito mais consolidadas do que se este conhecimento estiver ausente logo na raiz. E acreditem, não há tempo ao nível das certificações profissionais para ministrar este conhecimento. Portanto, põe-se-nos aqui um problema bastante grande. As certificações profissionais têm requisitos que, na minha opinião, não correspondem à realidade e, portanto, há muita gente que cumpre que faz aqueles cursos, mas na realidade não vai exercer nenhuma profissão, porque não vai ter credibilidade no mercado. E há muita gente a quem isso acontece porque, depois de ter a sua graduação, ouve falar na cibersegurança, é uma área que lhe desperta interesse e entra para um curso de certificação profissional convencido de que, ok, eu vou fazer este curso e a seguir posso exercer uma profissão. Não existem aqui reguladores para garantir a coerência de tudo isto. E quando se fala muito na ausência de profissionais hoje em dia de cibersegurança, na minha opinião, a ausência de profissionais acontece exatamente porque este conhecimento de base académica está ausente. E isso vai dificultar imenso depois o desenvolvimento da certificação profissional. Convém também olhar aqui para algumas das certificações profissionais mais reconhecidas. E aqui a ordem não é de forma nenhuma... esta ordem que está aqui não significa importância, mas estão aqui focadas algumas. O Certified Ethical Hacker, muito conhecido, que é facultado pela EC Council, uma organização com bastante reputação neste curso. Existiu ano passado sensivelmente 11 mil certificados por esta norma. O CISM, que é uma das mais conhecidas, que
é fornecida pelo ISACA, com cerca de 20 mil certificados no fim do ano passado, portanto 2019. Deste ano não há ainda informação sobre estes números. O CompTIA, que é uma organização que fornece estas certificações, e o Security Plus em particular, com cerca de 10 mil. O CISP, um dos mais divulgados, aliás, tem 50 mil certificados, e estas certificações, todas elas, e o CISA, desculpem, no fim, também ISACA, 27 mil. Todas estas certificações têm em comum a necessidade, elas são passadas, e por isso há muitos mais alunos a frequentá-la do que as certificações são atribuídas, porque na sua maioria, não as conheço todas, mas olhando rapidamente percebe-se que ela é dada depois de um determinado número de anos de experiência a trabalhar na área e na sequência ou durante a execução do próprio curso. Portanto, isto quer dizer que há muita gente que vai fazer estes cursos e que não chega ao fim, que não obtém a certificação, mesmo tendo frequentado os cursos e até fazendo os próprios exames. Portanto, em suma, aquilo que eu vos queria aqui trazer era isto, era tentar fazer aqui um enquadramento de como é que a normalização e a certificação em cibersegurança evoluiu até aos dias de hoje, a importância que tem a certificação e a normalização no âmbito da cibersegurança e, de alguma forma, como é que a certificação profissional encaixa nisto. Porque lembram-se quando eu disse que na certificação um dos impedimentos maiores é exatamente a falta de competência técnica na implementação de um plano de cibersegurança. Pessoas que tenham estas competências que são dadas nestas certificações profissionais, com certeza que terão essas competências garantidamente. E para chegar a estas competências não foi fácil. Daí se percebe que não vai ser fácil, não vai ser simples ultrapassar aquele gap que se tem vindo a falar de muitas centenas de milhares de profissionais de cibersegurança que se adivinham no mercado, porque os percursos são percursos difíceis e as exigências da certificação são elevadas. No entanto, prosseguir o processo de certificação, mesmo sem chegar ao fim, mas garantindo que durante esse processo se aprendeu com o processo de certificação, tem uma mais-valia que, na minha opinião, é enorme para a vida da organização nos dias de hoje. E era o que eu tinha para vos dizer. Agradeço a vossa atenção, terem seguido esta apresentação e, obviamente, que estou agora disponível para tirar algumas dúvidas se existirem. Eu estou a olhar aqui ao chat e está um ex-colaborador meu, o Zacarias, que me pergunta qual das certificações existentes tem melhor equilíbrio entre a teoria e a prática. É uma pergunta difícil. Eu entendi que as certificações dentro destas certificações profissionais, na minha opinião, não existem certificações, nós não podemos dizer que há uma certificação teórica e uma prática. Qualquer certificação que seja simplesmente teórica ou simplesmente prática, ela é incompleta. E, portanto, todas as certificações obrigatoriamente têm que ter as duas componentes. Aquelas que são mais cotadas e que aparecem naquela lista que eu vos forneci há bocadinho, todas elas têm as duas componentes. Agora, não tenho dúvidas que há algumas certificações, enfim, basta olhar aos números de quem as frequenta, porque isso também tem a ver com o prestígio que elas vão ganhando. Há algumas certificações que se revelam mais úteis, e eu diria que, enfim, de uma forma simples, o CISP, sem querer aqui fazer nenhum tipo de realce, mas o CISP tem-se revelado como uma certificação de elevado reconhecimento ao nível das organizações. Portanto, não vou dizer é melhor do que as outras, tem tido mais reconhecimento. Daquilo que eu conheço da maioria delas, esta necessidade de equilibrar a teoria e a prática é muito evidente e é muito, muito, muito bem-vinda. Eu espero ter respondido à questão
que o Zacarias me colocou. Estou a tentar perceber se há aqui mais alguma questão. Tenho aqui alguns ex-conhecidos meus que me deram o prazer de estar aqui a passar estes 45 minutos, ou quase 45 minutos, a ouvir-me. Tenho aqui uma questão do Marcos. Ele está no Brasil, pelo menos eu deduzo que é no Brasil, e ele diz que o acesso às certificações é muito cara e só acontece por iniciativa própria de cada trabalhador. E ele pergunta-me se isso poderia ser exigido nas empresas através dos órgãos reguladores. Também uma excelente questão, como é óbvio. A situação que existe aí no Brasil não é diferente da que existe em muitos outros locais. Só há uma exceção, enfim, julgo eu. Nos Estados Unidos há alguns departamentos e há algumas unidades federais, pelo menos que eu esteja consciente, há funções que exigem de um leque de certificações algumas. Portanto, são as únicas que eu conheço que obrigam a ter esse tipo a ter essa imposição. Eu diria que seria vantajoso se realmente tivéssemos reguladores, quer nas comunicações, quer agora nesta passagem para o digital, que provavelmente esta transformação digital, digo eu, que vai trazer na Europa, e na Europa a transformação digital ganhou um espaço muito próprio. Atenção, o CEN e o CENELEC, aquele Joint Technical Committee 13, nasce exatamente por essa via, e, portanto, eu acredito que é capaz de vir aí alguns regulamentos suplementares que obriguem a determinados níveis de competências. Agora, regular nesta matéria e obrigar a que só seja administrador de sistemas em sistemas críticos quem tiver certificação A ou B é muito difícil, aqui no Brasil, seja onde for, porque o número de certificados é muito baixo. E, como o Marco refere muito bem, não é só no Brasil. Em muitos sítios, em maior parte dos locais, estas certificações profissionais são muito caras. São muito caras e não estão ao alcance de toda a gente. Portanto, há aqui uma relativa injustiça social pela forma como o assunto está a ser abordado. Nós estamos mesmo a terminar, temos só 1 minuto e meio, aproximadamente. Eu não sei se o Marcos ficou esclarecido com a minha resposta. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver nenhuma questão, me parece que não há. Então, meus caros, eu queria novamente agradecer a vossa paciência por terem tido a bondade de acompanhar esta apresentação. Eu espero que, enfim, mais uma vez tenhamos tido esta oportunidade de partilhar algumas ideias e que a venhamos a ter no futuro. E, por favor, dentro do espaço que é a vossa influência, tenham esta missão de levar a cibersegurança a um patamar mais reconhecido, que neste momento ainda não o é, e acho que só todos temos a ganhar com isso, e se não o fizermos, todos vamos ter a perder. Então, tudo bom para todos, salvaguardem-se e até à próxima oportunidade quando ela surgir. Muito obrigado.